Olá, ouvintes do canal, boa noite. Irmãos que ouvem a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu nome é Pastor Antônio Evangelista e vocês estão no canal pregando o Evangelho da Salvação. Bendito seja Deus. Já quero lembrar, louvado seja o nome do Senhor a todos. Bendito seja Deus. Que os irmãos não deixem, irmão, de se inscrever no canal. Se inscrevam no canal para poder ajudar o canal, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o seu joinha, o seu gostei, assim aí o sininho das notificações. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o seu comentário, amém, irmãos? Louvado seja Deus, porque nós vamos estar orando por você. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, pregando o Evangelho da Salvação. Bendito seja Deus. Só lembrando também, louvado seja o nome do Senhor, que todos os dias, irmãos, nós estamos tendo oração aqui no canal, pela manhã e pela noite, amém? Orações, louvado seja Deus. Deixe já nos seus comentários aí, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o seu pedido de oração, amém? Nós vamos estar orando por você, por toda a sua família, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. E no vídeo desta noite, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos falar acerca das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Essa narrativa a qual o próprio Jesus Cristo faz uma parábola. O que é uma parábola, pastor? Uma parábola é verdadeiramente, aleluia, uma comparação entre uma coisa espiritual do céu e uma coisa terrena. Simbologicamente, Jesus ele fazia essas comparações em suas parábolas, sabe para quê? Para que as pessoas, os seus seguidores, que no meio daquelas multidões, louvado seja Deus, tinha muitas pessoas idôlatras, pessoas sem conhecimento. Então era necessário Jesus, aleluia, levar os seus ensinamentos, aleluia, da palavra de Deus para essas pessoas, do modo mais fácil das pessoas entender a palavra do Senhor. Então Jesus ele fazia esta parábola para isso, para que as pessoas viessem entender e compreender qual era a boa e perfeita vontade do Senhor nas suas vidas. Então nós podemos ver, louvado seja Deus, que Jesus, todas as vezes que ele narrava uma história em parábolas, ele facilitava para que as pessoas viessem entender, louvado seja Deus, os seus ensinamentos e as suas pregações. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui, louvado seja Deus, a palavra de Deus que está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 25, em versículo 1, vamos ler a palavra de Deus, amém, irmãos? Que diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante como as 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todos esquejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor. À meia-noite houve-se um clamor. Aí veio o esposo e saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Louvado seja Deus. Aleluia. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo, dizendo: Não seja caso que falte a nós e a vós. Ide e comprai aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e aquelas que estavam preparadas, entrando com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as virgens, dizendo: Abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, louvado seja Deus, que eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir
o vosso Senhor. Vemos aqui, irmãos, nesta história, louvado seja Deus, Jesus fazendo esta comparação das 10 virgens. Bendito seja Deus. Eu começo a analisar, louvado seja o nome do Senhor, que esta parábola, Jesus ressalta o fato que todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual. Constantemente os crentes devem examinar sua vida espiritual. Mas por quê, pastor? Porque nós sabemos, irmãos, louvado seja Deus, a qual mundo que nós vivemos hoje, bendito seja Deus, aleluia, e a Bíblia diz que nós estamos sujeitos, irmãos, aleluia, a tropeçar, a cair, a se contaminar com o pecado. Então a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 11:28, que examinai, pois, o homem a si mesmo. Então é responsabilidade minha e sua, ouvinte da palavra de Deus, irmãos de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, de nós examinarmos a nossa vida na presença de Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, ela fala aqui acerca de vigilância e prudência. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que todos os crentes constantemente devem examinar a sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. Então, quando Jesus ele faz uma parábola, principalmente essa das 10 virgens, aleluia, vemos que Jesus ele faz essa comparação dizendo que o reino do céu é semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Então dá-se a entender que ali, louvado seja o nome do Senhor, 5 andavam, irmãos, em comunhão, e 5 não andavam em comunhão. Então nós começamos a entender, louvado seja Deus, que a lamparina, simbologicamente, ela simboliza a nossa vida, irmãos. A lamparina simboliza verdadeiramente a comunhão que nós temos que ter com o Espírito Santo. Se nós formos analisar no Antigo Testamento, aleluia, louvado seja Deus, o azeite aqui que a Bíblia ela fala, irmãos, simbologicamente, nós vamos ver, louvado seja Deus, que simboliza a presença do Espírito Santo. Em 1 Samuel, irmãos, no capítulo 16, versículo 12 e versículo 13, que quando ali Samuel vai à casa de Jessé em busca do escolhido de Deus, que era Davi, a Bíblia diz dessa forma: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apoderou dele e nunca mais saiu dele. Quer dizer que ele pegou o vaso de azeite. O azeite simboliza, irmãos, a presença do Espírito Santo. Então vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Davi verdadeiramente recebeu a presença do Espírito Santo. Simbologicamente, nós narrando essa história, a Bíblia ela vai nos mostrar, louvado seja Deus, que o azeite simboliza a presença do Espírito Santo. E quando ele recebe aquela unção de Samuel, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele e nunca mais se apartou dele. Então aqui trazendo para a parábola das 10 virgens, que 5 loucos e 5 eram prudentes, e as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então vemos aqui, louvado seja Deus, aleluia, que o azeite simboliza a comunhão, que aquelas virgens prudentes, elas andavam em comunhão com Deus. A comunhão, louvado seja o nome do Senhor. Elas andavam em santificação, em obediência, que o azeite simboliza tudo isso, meus irmãos.
trazendo para os dias atuais que nós vivemos simbologicamente, aleluia, simboliza tudo isso. E as insensatas, as loucas, a Bíblia diz que não levaram azeite consigo. Então as loucas, elas não tinham comunhão. Elas não tinham verdadeiramente um compromisso. Aleluia. Então vemos, meus irmãos, que o arrebatamento ele vai acontecer em um tempo inesperado. Em um tempo que muitos não esperam. Um tempo desconhecido, que devemos perseverar na fé, para que uma vez chegado a hora, seja levado todos pelo Senhor na sua volta, e estando sem comunhão pessoal com o Senhor, quando ele voltar, significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. Então foi desta forma que as virgens loucas foram lançadas fora. Resumindo a história, porque quando o esposo ele chegou para as 10 virgens, que aquelas virgens loucas tinham saído para comprar o seu azeite tarde, aleluia, elas tinham pedido às 5 prudentes um pouquinho de azeite. Então as prudentes respondem para elas: louvado seja Deus, ide comprai. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entrou com ele para as bodas, e ele fechou a porta. Então, irmãos, aqui louvado seja Deus, a Bíblia relata para nós, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, acerca da vigilância. Sabemos, meus irmãos, louvado seja Deus, que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós temos que guardar nossa vida na presença de Deus. Vemos aqui, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 24, e versículo 36, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Então Jesus aqui ele faz também uma comparação, louvado seja Deus, na sua volta. Vai pegar muitas pessoas verdadeiramente despreparadas, pessoas verdadeiramente que não guardaram a sua vida na presença de Deus. Então vemos, irmãos, que os dias que nós vivemos hoje são dias maus, são dias difíceis. Então nós temos que fazer o quê? Lançar nossa vida na presença de Deus, santificar nossa vida cada vez mais, termos mais comunhão com o Espírito Santo, se apegar mais com o Senhor, para que o Senhor venha preparar nossas vidas e não sejam pegados na sua volta e na sua vinda, como aquelas loucas, aquelas insensatas que não quiseram verdadeiramente a comunhão com o Espírito de Deus. Porque para nós carregarmos, meus irmãos, o azeite simbologicamente simboliza a presença de Deus. E sabemos, irmãos, que para andar na presença de Deus não é de qualquer forma. Para andar na presença de Deus não é qualquer jeito. Porque o Espírito Santo ele não habita na vida de qualquer um. Habita na vida daqueles que verdadeiramente, irmãos, reconhecem os seus pecados, abandonam e deixam, alcançarão a misericórdia de Deus. Então eu vejo aqui a imprudência daquelas loucas que não quiseram verdadeiramente conservar o azeite em sua vida. Da mesma forma, muitos hoje, irmãos, que não querem verdadeiramente buscar a presença de Deus e abandonar os seus pecados. Então eu vejo aqui, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 24 e versículo de número 44. E por isso, estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem, ele há de vir na hora que não penseis. É na hora que tu não pensa, amado ouvinte, que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. É na hora que muitos estiverem despreparados, porque tempo hoje nós estamos tendo. Jesus ele está dando tempo à sua igreja para ela se preparar. O problema é que muitos não querem verdadeiramente se vir a Deus em comunhão, se vir a Deus em santificação, se vir a Deus em obediência, amados irmãos. Nós que temos essa responsabilidade diante de Deus, somos nós que devemos examinar a nossa vida, a Bíblia diz. Então nós temos que voltar ao nosso coração.
para nós não sermos pegos despreparados. Olha aqui o que Paulo diz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51. Eis que eu vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então vai haver um rebuliço nessa terra. Essa terra vai ser chacoalhada pelo Espírito Santo. A terra vai ter que dar os seus mortos, vai ter que ressuscitar, porque aqueles que morreram em Cristo estão guardados no dia da redenção, do arrebatamento. Olha o que Paulo ele fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E encontramos com o Senhor para sempre, com o Senhor nos ares. Então vemos aqui, irmãos, louvado seja Deus, que o arrebatamento ele está próximo. Não é tempo, louvado seja Deus, de nós perdemos o nosso tempo com coisas que não edificam. Então nós temos que cada dia mais buscarmos a presença de Deus. Temos que aplicar o nosso coração. Não veja, louvado seja o nome do Senhor, o que é que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus, ele vai transformar o nosso corpo, louvado seja Deus, para nós sermos arrebatados. E para acontecer essa transformação, você tem que estar em comunhão, em santificação, em obediência, crendo e acreditando, louvado seja Deus, que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. O arrebatamento está próximo, meu irmão. O arrebatamento está próximo, minha irmã. Então devemos preparar nossa vida para a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus adverte no versículo 13 do capítulo 25. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, louvado seja Deus, prepare a sua vida, guarde a sua vida na presença de Deus, busque mais a Deus, busque mais em oração, em jejum, obedeça a palavra de Deus, santifique a sua vida e principalmente vigiai e orai para que não venha cair em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Louvado seja o nome do Senhor. E que nesta noite Deus te abençoe, meu irmão. Deixa o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Louvado seja Deus. É muito importante para o canal. E que Deus abençoe a todos. Ilumine a sua mente, o seu coração. Em nome de Jesus. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.